Fala galera, beleza? Professor Alex aqui de Geografia e hoje nós vamos trabalhar mais um assunto. Vamos falar hoje sobre a política ambiental no Brasil. Vamos lá. Bom, galera, primeiro entender esse panorama geral, né? Entender que as questões ambientais, elas começam a se tornar globais ali a partir da Segunda Guerra Mundial, né? Então, no pós-Segunda Guerra Mundial, as nações começam a ter uma preocupação e a sentir o efeito das mudanças climáticas, né? Sobretudo a esse processo, né, de sociedade urbana e industrial, a essa transformação na lógica de produção em massa. E no Brasil isso não vai ser diferente, né? Então o Brasil ele vai acompanhar essa evolução de preocupação em torno da exploração dos recursos minerais, dos recursos naturais, né? E aí a gente vai ter a criação de importantes parques nesse momento ali, a partir da década já em 1970, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália e na Nova Zelândia, né? Já na América Latina, a gente vai destacar aí a criação do Código Florestal Brasileiro em 1934, né? Quando a gente vai ter aí uma reformulação desse código em 1965, onde ele vai prever que 25% das florestas elas têm que ser preservadas dentro de uma propriedade, né? O Código Florestal, na verdade, ele nada mais é do que um conjunto de leis que visa preservar e conservar as áreas florestais de todo o território, né? Além disso, ele vai prever o quê? Ações de reflorestamento como uma medida de compensação ambiental. Ele vai prever uma total preservação das matas de galeria, que são aquelas matas que estão nas margens dos rios, né? Sobretudo para proteger os recursos hídricos. Vai prever também algo que nunca foi implementado, que era a Guarda Nacional, assim como vai instituir a criação das unidades de conservação, porém com competência dos governos estaduais e municipais. A gente vai ter aqui, né, a criação do Parque de Itatiaia, de Serra dos Órgãos, né, que é aqui dentro do estado do Rio de Janeiro. Bom, já no governo militar, né, ou melhor, dentro dos governos militares, a gente vai encontrar uma pressão internacional e, sobretudo, com apoio da ONU muito grande. Ainda mais porque no Brasil a gente vai localizar uma importante floresta equatorial, que é a floresta amazônica, né? E aí, devido a essa pressão, vai ter-se uma necessidade de reformular esse Código Florestal, né, em 1965. E aí, o que vai mudar significativamente nele, né? Primeiro que vai ser a grande diferenciação dos parques. O que seria parque, o que seria reserva, o que seria estação, né? Enfim, isso tudo só para poder melhorar o planejamento e a conservação ali daquela paisagem natural, né? Já em 1967, a gente vai ter aí a criação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, né? E aí a gente já começa a pensar em organismos, em órgãos ligados, assim como em 1974, a gente vai ter a Secretaria Especial de Meio Ambiente. Então foram órgãos, na verdade, criados, né, para tratar de assuntos específicos do meio ambiente dentro do Brasil. E aí a gente vai consolidar essa preocupação de preservação com a criação do IBAMA, né, que é o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis, a nível federal, né, galera? O IBAMA, ele é um importante órgão responsável por administrar, responsável por criar políticas conservacionistas, preservacionistas e ambientais como um todo, né, a nível federal. E aí vale a gente mencionar que cada estado possui o seu órgão ambiental, né, e que cada governo municipal também possui ali a sua secretaria ou a sua coordenadoria voltada para o meio ambiente. Já em 2000, a gente vai ter aí a criação, né, muito voltada aí dentro do IBAMA, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, do qual vai criar uma política nacional de unidade de conservação. E aí o grande diferencial dessa política é criar uma diferenciação dessas unidades, né? O que seria a unidade de proteção integral, do qual deveria ter uma total preservação, e o que seria então uma unidade de proteção de uso sustentável, ou seja, muito dentro daquela ideia de mercantilização da natureza, muito dentro da ideia de desenvolvimento sustentável. Então a gente vai ter uma modalidade aqui de unidade de conservação de uso sustentável, ou seja, eu posso me apropriar dos recursos da natureza, mas eu não posso esgotar esses recursos, né? Sendo que, de certa forma, essas unidades de conservação elas vão carecer de infraestrutura, né? Vão carecer aí de pessoas que estejam atuando diretamente nelas.
Então, acaba que não anda muito bem das pernas. A gente acaba tendo um serviço bem precário em torno disso, né? Outro ponto importante que vai ser criado dentro dessa política nacional de conservação é a criação dos corredores ecológicos, também conhecido como corredores de biodiversidade. Eles são essenciais, né, para continuar manter ali uma vida ativa da fauna e da própria flora também, né? A ideia dos corredores ecológicos é exatamente você criar ligações entre os fragmentos florestais que a gente vai ter em todo o território. E aí sim, a gente vai dar possibilidade até mesmo de um reflorestamento. Tratando então dos movimentos ambientais, né, os movimentos socioambientais que ocorreram aí com essa pauta de meio ambiente, a gente destaca ali que entre 1920 e 1970 a gente começa a ter esses movimentos voltados para ações conservacionistas, ou seja, o objetivo era de fato conservar a natureza, né? Aquela ideia de natureza intocável, aquele recurso ele é bonitinho, ele tem que ficar ali da forma que ele está. Então os movimentos socioambientais ou ambientais, eles surgem com essa visão, né? E aí, durante os regimes militares, né, de 1964 a 85, a gente vai ter diversas políticas de integração ao território nacional, como o próprio Plano de Integração Nacional, do qual vai buscar, né, promover uma integração, uma ocupação da região norte a todo o território brasileiro, assim como vai prever modernizações em diversos espaços agrários, né, como vai incentivar as próprias fronteiras agrícolas, né? Além disso, a gente vai ter diversos desenvolvimentos de programas nucleares, a gente vai ter um investimento também da criação de rodovias, como a própria Transamazônica, conhecida como Inferno Verde, né? Enfim, então diversos projetos foram criados dentro do regime militar com o intuito, né, de promover uma ocupação, com o intuito de promover uma desarticulação dos movimentos sociais devido à própria proibição, né, da liberdade de expressão que ocorria naquele momento. E aí vale lembrar que durante o regime militar aqui no Brasil, a gente também vai verificar investimentos ligados ao setor da agropecuária. Então, o agronegócio, ou melhor, o complexo agroindustrial, né, ele foi muito priorizado, incentivado, estimulado dentro do regime militar, do qual hoje a gente começa a ver esses impactos, né? Que é o que a gente chama das fronteiras agrícolas, é o avanço do cultivo da soja para a região norte. Vale mencionar que em 1980 a gente também vai ter aí a criação de leis de zoneamento, né? E aí vejam bem, galera, qual é o objetivo de zonear, né? É planejar, é simplesmente planejar de modo em que você consiga promover uma política eficiente dentro daquele território. Então a gente vai ter zoneamentos ambientais, a gente vai ter zoneamentos industriais e por aí vai, tá? Já em 1988, a gente vai ter a criação da Constituição Federal, um processo que vai dar uma redemocratização, né, para os movimentos sociais do Brasil. Então, vejam bem, nesse momento, quando a gente tem a promulgação da Constituição Federal, em 88, os movimentos sociais eles começam novamente a se articular, né, e buscar o que eles até então tinham uma voz fechada dentro do regime ditatorial. E aí a gente chega na Amazônia, né, galera? A Amazônia que é um importante bioma do mundo. É o bioma que tem mais biodiversidade e tem uma importância enorme para uma dinâmica climática do Brasil como para o mundo também, tá? E aí veja, a gente vai destacar aqui o seguinte, né? O movimento da Aliança dos Povos da Floresta, que foi liderado por Chico Mendes, que foi um importante seringueiro, né, dentro da Amazônia. E quem seriam esses povos da floresta? Basicamente os povos indígenas e as comunidades tradicionais que ali viviam, né? E o que eles vão lutar? Eles vão lutar exatamente pela criação de reservas extrativistas, ou seja, eles queriam ter direito a acesso à terra e mais do que isso, até mesmo como uma forma de reforma agrária, né? Você promoveu uma desconcentração dessa terra. Mas, na verdade, o objetivo de criar as reservas extrativistas era para você poder dialogar com um certo desenvolvimento, mas que não fosse de maneira depredatória como estava se acontecendo com os grandes pecuaristas, né? Como estava acontecendo com os grandes latifundiários e tudo mais, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um mapa que ele vai mostrar exatamente a taxa de desmatamento, né, anual da Amazônia. Então, observe que pega aí de
1988 até 2018. E o que é interessante vocês observarem é que a gente tem bastante pico de desmatamento, né? Em 1995 a gente tem um pico enorme de desmatamento e também em 2004, né? Isso tudo vai se dar ali devido ao próprio estímulo do agronegócio. Mas a gente observa também alguns decréscimos, né? Como, por exemplo, aí de 2009 a 2011. E aí esse decréscimo que se deu no desmatamento se dá exatamente, né, em razão de uma integração da fiscalização ao desmatamento, sobretudo com a ideia de não prever mais os crimes ambientais, né, do qual o IBAMA foi responsável por estar intermediando tudo isso. Então foi uma grande integração que a gente vai ter entre IBAMA, Polícia Federal, Polícia Rodoviária, Força Nacional de Segurança, exatamente para estimular, né, a não mais esses crimes ambientais, que é o desmatamento dentro da Amazônia, né? Mas, já a partir de 2009, a gente começa a ver aí um relativamente avanço, né, novamente nos desmatamentos. Bom, galera, e aí a gente chega aqui para comentar um pouquinho sobre as políticas contra o desmatamento da Amazônia, né? E aí a gente sabe que a Amazônia é uma importante floresta equatorial, é um bioma que tem mais biodiversidade do mundo, então só aí você já entende a importância que ela tem não só para o Brasil, mas como para o mundo todo, né? E aí vamos lá. Então a gente começa entendendo ali, né, a partir dos governos militares, onde a gente já viu até aqui, em que teve um estímulo muito grande para a região norte, né? Na verdade, eles queriam promover uma integração do seu território e trazer a região norte para dentro disso. Então foi estimulado ocupações, né, dentro da região norte, foi até criado um plano para isso, que era o Plano de Integração Nacional, construção de rodovias e tudo mais. Já em 1988, quando a gente vai começar a ter, com a Constituição Federal, um processo de redemocratização, a gente começa a consolidar, né, a reestruturar uma organização civil em torno dessas questões ambientais, né? E aí o governo federal, nesse momento, ele acaba assumindo duas posições, que primeiro é mediar todos os conflitos que existem, né? Pecuaristas, agroprodutores, né? Os grandes empresários latifundiários, os grandes empresários que até mesmo estavam dentro da Amazônia, né? Lembrando que o governo militar ele estimulou o agronegócio. Então, dali surgiram grandes pecuaristas, surgiram grandes ruralistas, sendo que você tem que lembrar que ali também tinham povos tradicionais, que ali também tinham povos indígenas, né? Então, o governo federal ele acaba assumindo essas duas posições, de mediar o conflito entre os ruralistas, os pecuaristas, os grandes latifundiários e os povos tradicionais, que queriam até mesmo preservar a floresta, né? E aí, lembrando que nesse momento a gente começa a falar de desenvolvimento sustentável, né? Ali na década de 90, onde a gente tem aí a criação da Agenda 21, né? E aí esse momento ele é fundamental porque a gente não trata somente de meio ambiente, a gente não vai falar só sobre o meio ambiente, a gente vai falar também sobre meio ambiente e economia, né? A economia está muito atrelada às questões ambientais. Aí surge, então, o conceito de desenvolvimento sustentável. É possível crescer economicamente, é possível desenvolver a minha economia sem, talvez, acabar com os recursos da natureza, enfim, né? Foram feitas aí diversas conferências, inclusive tem um vídeo fantástico aqui sobre isso, né? E é fundamental vocês assistirem para entender qual foi aí essa linha do tempo que a gente fez ali das conferências climáticas e que trataram das questões ambientais. Bom, e aí em 2004, galera, a gente tem aí a criação do Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal, né? A Amazônia Legal que é um conceito criado ali, é uma região, na verdade, né? Criado dentro do governo de Vargas, que vai pegar grandes partes ali da região norte, que de fato é a área da Amazônia que prevê a exploração. Então esse plano ele entrou em vigor ali em 2004, foi até 2008, né? E aí, de fato, você teve ali algumas medidas preventivas, teve algum controle do desmatamento, alguma fiscalização mais rigorosa, porém, a gente tem que lembrar que isso também não atende aos interesses econômicos, né? A gente tem um avanço aí das fronteiras agrícolas e, consequentemente, a gente também precisa fiscalizar, né? Então, a gente vai começar a verificar alguns aumentos nas taxas de desmatamento por conta disso.
Já em 2012, a gente vai ter aí um novo Código Florestal. E aí vejam bem, galera, o antigo Código Florestal, ele já possuía ali algumas coisas insatisfatórias, né? Tanto para a bancada ruralista, ou seja, para os latifundiários, para os pecuaristas, como para os próprios ambientalistas, né? Precisava ser revisto algumas normatizações. Porém, esse novo Código Florestal, ele veio trazendo retrocessos, né? Que foram adquiridos com muito custo dentro do antigo Código Florestal. E aí eu destaquei aqui alguns pontos para vocês importantes. Primeiro, a relação da APP e das reservas legais, né? As APPs, que são as áreas de preservação permanente, e as reservas legais, que são áreas de preservação, elas agora começam a se tornar não de preservação, né? Eu posso ter uma ocupação dentro dessa região. Então, olha que retrocesso. Talvez tenha uma vegetação que ela é endêmica, né? E tudo mais, e aí eu começo a ter uma perda de biodiversidade por conta disso. Outro ponto é a anistia do reflorestamento, é aquela ideia da compensação ambiental. Será que o cara que cria um grande empreendimento, ele não tem que fazer ações de reflorestamento? Né? O cara que tem uma propriedade dentro de uma área florestal, será que ele não tem que preservar essa área e tudo mais? Né? Outro ponto foi a regulamentação da carnicultura. A carnicultura que é a criação de crustáceos, né? Sendo que essa criação de crustáceo ela foi regulamentada perto de áreas de manguezais, né? E aí a gente sabe que as áreas de manguezais é um berçário natural, é uma área riquíssima em relação à vida, a espécies de vidas, né? E aí vejam bem, quando você cria uma carnicultura em torno dessas áreas de manguezais, você acaba perdendo toda essa biodiversidade porque elas vão consumir todos os recursos, né? E muito desses novos pontos que foram reformulados no novo Código Florestal se deu devido à própria pressão do agronegócio, né? desse grande complexo, dessa cadeia produtiva aí do agronegócio, que precisa cada vez mais de terras e de extensões territoriais para continuar produzindo, né, a sua soja, o seu milho, a sua laranja, o algodão, enfim, né, e por aí vai. Bom, galera, por hoje é só. Obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu!